Gabriel Fernandes, que é o nosso campeão brasileiro de Pokémon TCG, os jogos de cartinha de Pokémon, foi desclassificado da final da LAIC, que é o Latin America International Championship, que está acontecendo em São Paulo. O motivo? Tentar roubar no embaralhamento ali, na hora de embaralhar o deck dele. Depois de embaralhar 9 fucking vezes. Vamos lá. Digplay. E aí, pessoal, bem-vindos ao canal Digplay. Quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo. E, pessoal, aconteceu essa situação fatídica, né, com o nosso competidor Gabriel Fernandes. Deixa eu transicionar a tela aqui. 1, 2, 3 e... Estamos aqui no Twitter do Jogada Excelente. Não conheço o Jogada Excelente, mas eu peguei esse tweet aqui para poder utilizar como exemplificação aqui, né? Ele botou assim: acabei de saber que o Gabriel Fernandes foi desclassificado da final de TCG no LAIC. Segundo ele, a decisão veio porque na semifinal ele embaralhou o deck uma vez com as cartas viradas para cima, mesmo tendo embaralhado corretamente 9 vezes depois e o oponente cortar o baralho, tá? E aqui é um tweet do próprio Gabriel falando aqui, rindo, né? Falando, 9 embaralhadas não foram suficiente para os juízes, né? 9 embaralhadas, tipo, aleatórias, né? Não foram suficientes para os juízes, dando a entender que ele tá falando dessa desclassificação. E o único posicionamento da Pokémon Company até então foi o seguinte, foi que, vou botar aqui pra dizer, ó, em decorrência de uma decisão pós-jogo, houve um ajuste na nossa lista de finalistas do LAIC, TCG Master 2026, deste final de semana. Veja abaixo as informações atualizadas sobre os competidores que participaram da grande final do TCG Master de hoje. E aqui tá a grande final, né, sem o Gabriel e com o Pedro, né, ganhou, né, Pedro este, que também é um brasileiro. A final, só pra vocês entenderem, a final de TCG, Pokémon TCG, dos jogos de cartinha, né, da graduação Master, e também pra vocês entenderem, a competição é dividida por faixa etária. Então, o Júnior tem uma faixa etária, o Sênior outra e o Master outra, né. Se eu não me engano, eles têm 17 anos, então assim, o Master é pra galera que é adolescente pré-adulto, né, jovem adulto. Então, assim, essa final seria o Gabriel com Pedro, seria uma final 100% brasileira, né? E deixou de ser porque a Pokémon Company desclassificou o Pedro, o Gabriel, perdão, sem dar nenhuma justificativa ainda, ok? Ainda. E como eu falei, no final das contas, o Pedro foi campeão e a Pokémon Company até anunciou isso. Parabéns, o campeão da Master Champion, Pedro Pertuzzi, né? Seria uma final de brasileiros com certamente um campeão brasileiro. E foi uma final entre um brasileiro e de uma outra nacionalidade que eu não sei qual é. Esse Sebastian Lashmet. E acabou dando brasileiro, né? Pelo menos isso. Parabéns, Pedro, por ter ganho e ter levado o caneco aí pra gente, representando a gente no Brasil. Beleza? Eu fui atrás das regras. Aqui tá as regras do TCG. Tá? Torneios do Pokémon estão sendo ilustradas, as regras em português, tá? Quando a gente chega aqui na página 19, tem a regra do embaralhamento, falei certo, né? E a ordem aleatória dos baralhos. Vou ler pra vocês, tá? Espera-se que o baralho de cada competidor seja totalmente aleatório no início de cada jogo e durante o jogo. Eu vou diminuir um pouquinho porque tá ruim pra ler aqui, tá? Vai ficar ruim pra vocês lerem, mas eu vou deixar o link na descrição. De acordo com os requisitos dos efeitos das cartas. Esse processo deve ser realizado na presença do oponente e por um período de tempo razoável. Assegure-se de que as cartas não sejam danificadas ou reveladas enquanto as embaralha. Beleza? Assim que as cartas forem embaralhadas, o baralho deve ser oferecido ao oponente para que ele corte uma vez. Cortar um baralho consiste em criar 2 pilhas de cartas separadas, extraindo uma parte delas na parte superior do baralho e colocando-a debaixo da outra parte. É preciso ter cuidado para não expor nenhuma das cartas do oponente ao cortar o baralho. Em vez de cortar o baralho, o oponente pode optar por um embaralhá-lo. É muito difícil essa palavra. Essa ação deve ser breve e quando terminar, o dono do baralho tem permissão de cortar o baralho uma vez, como descrito acima. Se o corte for realizado em mais de 2 pilhas, considera-se que o baralho foi embaralhado. Então, qual é a regra? As cartas têm que ser aleatórias. Embaralha. Não pode deixar nenhuma carta ser revelada nesse embaralhamento, ok? Embaralha, o oponente corta.
O oponente, em vez de cortar, ele pode embaralhar. Se o oponente embaralhar, você, que é o dono do baralho, você corta, ok? É isso. E o corte tem que ser na metadinha, que se for um corte com 3 pilhas se considera embaralhamento. Essa é a regra. Essa é a regra, ok? E o que aconteceu? Vamos lá. Esse é o vídeo. Esse é o vídeo do Gabriel embaralhando. Ó, ele vai lá, faz um embaralhamento dessa forma aqui e depois ele embaralha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e entrega pro oponente cortar. Foi isso. Foi isso. E aí esse cara aqui, pra justificar o porquê que ele foi desclassificado, mostrou isso aqui, ó. Colocou aqui em câmera lenta. A primeira embaralhada dele, as cartas, além dessa carta ter subido ali, ele ter tido a chance de ver que carta era aquela ali, mas a questão não é essa, é que as cartas, você vê que o fundo das cartas estão para baixo e a face das cartas estão para cima. E aí é como ele se embaralhasse com as faixas da carta, das faces da carta para ele. Ele até olha para baixo, ele vê que isso está acontecendo. Ele vê as cartas sendo embaralhadas com as faces da carta para cara dele. Só que logo depois ele vira com as faces da carta para baixo e começa um embaralhamento de 9 embaralhamentos seguidos sem nem olhar para as cartas. Sem nem olhar para as cartas. Então a alegação é que nesse primeiro embaralhamento, de alguma forma, ele conseguiu ver as cartas, as ordens das cartas. Olha lá, talvez tenha até marcado alguma carta por causa dessa que foi pra cima, não sei. Ele conseguiu ver a ordem das cartas, embaralhou dessa forma, olhando para as faces da carta, e depois ele foi lá, virou e começou a embaralhar. Só que depois disso aqui, galera, foi como eu mostrei pra vocês. Foram 9 embaralhadas. Foram 9 embaralhadas nem olhando pro baralho. Nem olhando pro baralho. E depois nem entrega pro oponente cortar. Então, assim, nem que ele fosse um gênio da matemática, da memória, ele ia conseguir memorizar todas as cartas que ele embaralhou rapidamente dessa forma virada para ele. E, teoricamente, esse é o motivo do porquê ele foi desclassificado. De acordo com os juízes, 9 embaralhadas depois e um corte do adversário não foi suficiente para ele ter deixado de memorizar quais são as cartas que ele viu durante um embaralhamento que estava virado para ele. Ele deveria ganhar a vida fazendo truque de mágica e não jogando Pokémon, né? O pessoal até no comentário falou assim, pô, se foi isso mesmo, ele tinha que ir pra Vegas, né? Porque se ele sabe contar carta dessa forma. Enfim, ele foi desclassificado por essa forma. E aí, ainda nas regras, eu fui procurar sobre desclassificação da regra, tá? E aí você vai descendo aqui, vai, ó, penalidades, aí a penalidade de desqualificação. A penalidade mais grave, aplicada quando as ações de um competidor tenham um impacto negativo significativo na integridade ou operação de todo evento. A partida do competidor ofensor termina imediatamente, ele é removido da classificação do torneio e se torna inelegível para receber premiações, isso porque isso pode resultar na sua remoção do evento. Então, assim, a desqualificação foi o que o Gabriel recebeu. Não durante a partida, mas sim depois da partida. Ele foi desqualificado porque ele recebeu uma penalidade mais grave, né? Porque entende-se que se você sabe qual é a carta que tá ali, ou a ordem da carta, você tem uma vantagem em cima do outro competidor, e isso gera um impacto negativo significativo na integridade e operação de todo o evento, especificamente nas semifinais da competição Master de TCG, tá? Então, assim, eu procurei as regras para poder entender, né? E aí, essa é a desqualificação. Só que como é que é feita a comunicação das penalidades, tá? É interessante isso aqui, ó. Quando uma penalidade é avaliada e aplicada, a aplicação deve incluir sempre o seguinte: uma explicação de como as ações do competidor não são permitidas. Isso não aconteceu. De acordo com o Gabriel, isso aconteceu para ele, publicamente ainda não. Uma explicação da infração base e da gravidade daquela infração para o competidor. Cite a seção ou categoria específica na infração. Então, assim, em público isso não foi feito ainda. Acredito que pro Gabriel foi porque ele falou sobre o embaralhamento no tweet dele, né? Como a penalidade impactará o competidor no torneio? Ele foi desclassificado. Isso, pelo menos, a Pokémon Company anunciou. Um lembrete que o competidor poderá sempre solicitar recurso sobre a penalidade. Aí eu não sei se o Gabriel pediu um recurso, tá? Aí aqui diz que os juízes devem tratar as informações de penalidade com sensibilidade para prevenir qualquer inconveniente aos competidores envolvidos. Por isso,
e porque juízes podem não ter todas as informações sobre penalidades com as quais não estão envolvidos. Os juízes devem evitar comentar publicamente sobre a penalidades com as quais não estavam diretamente envolvidos. Então isso aqui, eu acho que é por isso que a Pokémon Company ainda não informou 100% o que aconteceu, para resguardar as partes, seja ela mesma ou o competidor, tá? E além disso, aqui na parte de relatório, é informado que o Play Pokémon mantém o registro de históricos de penalidades de cada competidor. Só que essa informação é só 7 dias após a conclusão do evento. Então vai ter um relatório informando as infrações, intencionais ou não intencionais, as medidas que foram tomadas, e é de responsabilidade do organizador providenciar relatórios de penalidade de torneio ao programa Play Pokémon em 7 dias. Então o like, ele tem até 7 dias, os juízes têm até 7 dias para poder informar, gerar um relatório e tornar público, pra gente saber o que aconteceu. Para qualquer desqualificação, o juiz principal é responsável por providenciar um relatório de desqualificação. Esse relatório deve ser providenciado ao programa Play Pokémon dentro de 7 dias após a conclusão do evento. Então assim, a gente tá aí no dia que aconteceu a final, né? E mais uma vez, parabéns ao Pedro por ter ganho o campeonato, né? Eu até tá com o perfil do Pedro aqui, ó. Ele botou aqui, ó. Final começando em breve no YouTube da Pokémon. Acabando a Sênior já começa. Não posso comentar muito sobre a situação, que é a situação do Gabriel. Mas independente, estou feliz de estar aqui e máximo respeito ao meu oponente. Ou seja, ele não pode falar porque foi uma decisão, né? E ele não pode chegar e falar sobre isso, porque vai que ele é desclassificado também, né? Enfim. É complicado, galera. É complicado porque muita gente começou... Eu não vou levantar falsos testemunhos ou não vou levantar falsas acusações aqui. Mas uma coisa que é fato e que a gente vê muito acontecer, pra mim, é a falta de consideração ou a falta... Eu falaria de respeito, mas eu não sei se eu devo utilizar essa palavra, da Pokémon Company com nós brasileiros, né? Porque assim, tirar um cara que é um campeão, e ele não é qualquer campeão. Deixa eu transicionar a tela aqui pra vocês de novo, tá? Nós estamos falando do Gabriel Fernandes, que ele ficou em primeiro lugar no campeão no campeonato de Norte América, da base Seniors, que ele mudou pra Master recentemente por causa da idade dele. Então esse ano, em junho, ele foi campeão lá nos Estados Unidos, tá? Ele foi campeão na Regional de Santiago. Ele foi campeão no Campeonato de Fortaleza local. Ele foi campeão no Campeonato Europeu. Tudo esse ano. Campeão na Europa, campeão em Fortaleza, campeão em Santiago, campeão nos Estados Unidos. E ficou em segundo lugar no Campeonato Mundial. Segundo lugar no Campeonato Mundial. Só que ano passado não, em 23, cadê, ó? Olha só a campanha dele de 23. Campeão em São Paulo, segundo lugar em Santiago, campeão mundial. Campeão em Curitiba, campeão na Latin América, esse que ele tá disputando aqui agora. Segundo lugar em Goiânia, 2024, campeão da Europa. Campeão em São Paulo. Aí ficou em terceiro e quarto lugar em Santiago. Ficou em terceiro e quarto lugar no Campeonato Mundial em 2024. Então assim, ele é campeão pra caraca. Aqui no site da Pokémon Company, tá aqui, ó. 2025, ó. Campeão de Norte América de 2025. O primeiro jogador a alcançar o máximo de pontos na temporada de 2025. Ele alcançou o máximo ponto. Ele foi o primeiro jogador a alcançar o máximo pontuação. Pra vocês entenderem como é que funciona a sua ida pros torneios de Pokémon, seja de Norte América, Mundial, etc. Você vai participando dos torneios locais, vai ganhando ponto e você vai se tornando elegível para poder ir para os outros torneios, né? E o Mundial a mesma coisa. Então ele foi o primeiro jogador de TCG a alcançar a pontuação máxima em 2025. O cara é sinistro. O cara é sinistro. Foi campeão em 2025 no Norte América. Foi campeão em 2025 na Europa. Foi campeão em 25 no Like, né? Do ano passado, né? Foi top 4 TCG 2024 no Mundial. Foi campeão mundial de 23. O cara é sinistro, pô. O cara é sinistro. No mínimo, o que merecia era uma justificativa mais clara, né? E, cara,
depois de embaralhar 9 vezes, se essa justificativa foi essa mesmo, é só mais uma depressão vinda da Pokémon Company. A Pokémon Company já não traduz nossos jogos para português brasileiro. Nossos jogos, os jogos dela. Né? Nenhum Pokémon até hoje, para a Nintendo Switch ou Switch 2, tem o idioma português brasileiro. Ainda tem aquela pataquada que é difícil de engolir até hoje. Até hoje, é difícil de engolir essa pataquada aqui, que eu esqueci de botar aqui na tela, tô botando agora. Quem lembra disso aqui? Saludos a todos desde la nueva oficina de Pokémon en la hermosa Ciudad de México. Soy Tomás Cortijo. Tomás Cortijo Latinoamérica de The Pokémon Company International. Veio anunciar El día de hoy estoy muy feliz de anunciar espanhol Latinoamérica para Pokémon Champions. Não só Pokémon Champions, mas Pokémon Legends EA também. Leyendas Pokémon ZA Em espanhol da América Latina. En español latinoamericano. Esto significa que de aquí en adelante habrá 10 idiomas disponibles para jugar. Finalmente, imagens que estão passando para vocês agora é do evento de Pokémon em São Paulo, ok? São Paulo. As imagens que vão aparecer aqui no fundo é o torneio de Pokémon em São Paulo, Brasil, ok? Las futuras expansiones de el aqui, ó. Finalmente, como já anunciamos com anterioridade, las futuras expansiones. Aqui, ó, bem-vindo! Estação Pokémon, escolhe seus Pokémon favoritos. São Paulo. El famoso juego de cartas coleccionables de Pokémon estarão também disponíveis. Aí tá falando que esse dia também vai estar em espanhol latino-americano. Ó, aí presta atenção nas falas dele aqui agora. Isso foi dia 27 de fevereiro de 2025, uma Pokémon Presents, tá aqui, tá? Em cima pra vocês verem. A localização dos nossos produtos como Pokémon Legends EA em espanhol da América Latina permite a milhões de fãs novos juntarem-se. Permitirá que milhões de novos fãs se unam à comunidade global de Pokémon e se conectem com e ligarem-se à comunidade global de Pokémon como nunca antes. Se liga nas frases agora. Como parte da Pokémon Company, este é um exemplo de cooperação da nossa missão de unir o mundo através de Pokémon. Ciente que os fãs podem desfrutar totalmente de Pokémon quando está na sua própria língua, estamos constantemente a explorar a melhor forma de satisfazer os nossos fãs e mais mercados, como o da América Latina. Simplesmente ele ignora que português brasileiro é da América Latina. É uma ótima forma para ser fã de Pokémon, onde quer que estejam. Menos no Brasil, né? Menos no Brasil. Eles usaram imagens do Brasil. Aqui, ó. Do Brasil. Bateria da Vai Vai. Aqui, ó. Escola de Samba Brasileira. Em São Paulo. Para dizer que sabe que o idioma está no seu país de origem é importante para que mais fãs de Pokémon, como esse menininho aqui, que é criança... Não tem obrigatoriedade de saber português, não sei se é brasileiro, mas... Diz que falar a língua une os fãs de Pokémon, os povos, e ignora o português brasileiro. Então assim... É muito difícil. É muito difícil você... Sabe? Não começar a pensar em um monte de coisa assim... Chapéu de alumínio, um monte de teoria da conspiração, quando você vê um campeãozaço brasileiro ganhando tudo que vem pela frente, ser desclassificado por causa de um negócio daquele. E ser uma justificativa ainda plausível. Eu sei que eles estão dentro do prazo das regras do campeonato. Eles têm até 7 dias para poder divulgar isso via relatório. Mas, pô, complicado, né? Tirar o brasileiro da final dentro de casa... O campeonato acontecendo em São Paulo e não fala nada. Nada. E a gente vê tanta coisa acontecendo da Pokémon Company com descaso com a galera aqui do Brasil, né? Que é difícil de engolir isso, né? Aqui fica a minha solidariedade para o Gabriel, né? Não sei como isso vai afetar na ida deles, na pontuação dele para os próximos campeonatos. Espero que nada. Espero que ele continue indo para os próximos campeonatos para poder chegar lá no Campeonato de Norte América, dar outra sacudida nos caras, chegar no Campeonato da Europa, dar outra sacudida nos caras, né? E ir pro Mundial. E se vingar no Mundial, né? Do que tá acontecendo aqui
nessa ação, no mínimo, com falta de consideração da direção da organização por não ter tornado ainda público o que foi que desclassificou ele tintim por tintim, né? Fica a minha indignação, a minha, como eu falei, meu apoio ao Gabriel e meu parabéns ao Pedro, que foi lá e honrou, né, a camisa brasileira, os brasileiros, e ganhou, né, o campeonato, até mesmo honrando o nome de Gabriel, né? Essa, entre aspas, injustiça que aconteceu. Vamos esperar ainda os dados finais. Beleza, galera? Então é isso aí que eu tinha pra trazer nesse vídeo. Deixa aqui embaixo o que você acha sobre. Dá o like aí, se inscreve no canal se não é inscrito. Quero saber mais sobre o que vocês pensam sobre isso. Me segue nas redes sociais, canal de GP no Twitter, X, no Instagram. E nos canais de oferta de ofertas, porque tá rolando muita promoção, cara. Ontem teve promoção, assim, bizarra. Foi Pokémon Legends EA. Deixa eu ver aqui, ó. Calma aí. Teve Mario Bros. Wonder por R$224. O Pokémon Legends EA por 260, né? A versão de Metroid Prime Beyond Switch 2, pré-venda oficial do Switch 2, nacional por 379, o preço base é 449. Então teve muita promoção boa. A galera tá aproveitando demais. E não fica de fora, siga os canais de ofertas no Telegram, no WhatsApp, link na descrição. Ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui.